Em 2008, o mundo enfrentou uma das piores crises financeiras da história, que ficou conhecida como a bolha imobiliária dos Estados Unidos. A quebra do Lehman Brothers provocou um tsunami no mercado financeiro que se transformou rapidamente na maior crise econômica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Há quase 12 anos, a desconfiança deixou o mundo em pânico. The financial crisis started because people like Darnell Horton, who bought a home near Atlanta, Georgia, could no longer afford to make payments on their subprime mortgage loans. Bancos e empresas mantinham bilhões e bilhões de dólares atrelados a investimentos ancorados numa fatia do mercado imobiliário americano dedicada aos clientes de alto risco de inadimplência, o chamado subprime. O dinheiro sumiu, empresas e bancos quebraram. Era a maior crise financeira em décadas, que levou anos para ser debelada. A Bolsa Brasileira, então, suspendeu os negócios por 2 vezes hoje. Mesmo assim, a calma não veio. Nesse momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 17,97%. Agora também há desconfiança, mas ela não tem origem no mercado financeiro, que chegou a ter o maior tombo desde 1998, recuperou um pouco na sexta-feira e terminou com um prejuízo equivalente àquele de 2008. Os governos da Europa estão adotando medidas cada vez mais restritivas para a circulação das pessoas. A Espanha decretou estado de emergência e na Itália o número de mortos passou de 1.000. O pânico no mundo dos negócios reflete a tensão de toda a sociedade. As medidas para conter o coronavírus com escala mundial fazem a roda da economia girar mais devagar. As indústrias tiveram que parar, seja por medo de contaminação ou por falta de insumos da China. Os eventos estão cancelados, as viagens de avião também. A Associação Internacional de Transporte Aéreo disse que as companhias aéreas mundiais podem ter um prejuízo, perdas de receita de até 113 bilhões de dólares por causa do impacto do novo coronavírus. As diferenças entre a crise do coronavírus e a do subprime foram tema de reportagem do Globo no domingo. Quais são as armas de hoje para combater a desaceleração brusca da economia e quais eram usadas em 2008? O que o Brasil pode fazer para minimizar o impacto e o que foi feito lá atrás? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nesse episódio a gente conversa com os repórteres Henrique Gomes Batista, da sucursal de São Paulo, autor da reportagem, e Marcelo Corrêa, da sucursal de Brasília, que acompanha o dia a dia do Ministério da Economia. Fique com a gente. Henrique Gomes Batista, para começar, quais são as diferenças entre a crise de 2008 e essa crise agora de 2020? Bom, às vezes os resultados parecem iguais, né? Câmbio mudando muito, bolsa caindo, freio da atividade econômica, mas as causas são muito diferentes. Em 2008 era um problema tipicamente financeiro, um problema que começou nos bancos americanos, que começaram a quebrar e com isso se espalhou por todo o sistema financeiro mundial. Foi um problema de liquidez. Os bancos ficaram sem dinheiro para emprestar na economia porque simplesmente haviam tido uma série de prejuízos, uma série de questões e eles ficaram sem dinheiro. Então foi um caso de liquidez. Agora é totalmente diferente. A gente vê uma crise causada por um caso de saúde, pelo coronavírus, e isso se espalha diferentemente na economia, né? A economia tem liquidez, tem recursos hoje disponíveis, mas o que acontece é que a economia vai parando aos poucos, né? A gente vê, primeiro, nos setores mais afetados diretamente pela questão do coronavírus, como o setor aéreo, o setor de turismo, e aos poucos. Como o objetivo dos governos é evitar a contaminação das pessoas ou retardar, né, a epidemia do coronavírus, toda a economia sofrendo, as pessoas deixando de sair, deixando de ir para alguns lugares, reduzindo a mobilidade, criando quarentenas, home office, tudo isso enfraquece a atividade econômica, né? Ou seja, acaba havendo um contágio diferente do que aconteceu em 2008. Em 2008 era um problema financeiro, agora é um problema de saúde que reflete na economia. Agora, Henrique, em termos de respostas dos governos em 2008 e agora, quais são as diferenças? Então, também tem diferenças que acabam influenciando até nessa extensão. Às vezes, parte da crise agora parece mais severa por duas diferenças fundamentais. Primeiro, naquela época, em 2008, é uma crise global, o mundo tinha muito mais instrumentos que agora. A taxa de juros estavam altas, os países tinham bons caixas para poder investir, para acionar de novo, aquecer de novo as suas economias.
Esse é um ponto. Agora a gente não tem, os juros já estão muito baixos e os países estão com uma situação fiscal muito mais delicada. Esse é um ponto. E o segundo ponto, naquela época havia uma coordenação internacional, uma coordenação mundial que agora não existe. Por exemplo, teve um determinado dia no ápice da crise de 2008 que 10 bancos centrais anunciaram a mesma medida no mesmo dia, ao mesmo momento, para ampliar a liquidez mundial. Ou seja, isso dava uma segurança para os investidores, para os empresários, para os consumidores, de que havia uma estratégia, havia uma ação realmente coordenada, e isso ajudou muito a minimizar a crise em 2008. Agora o que a gente vê é um mundo em que as instituições multilaterais estão cada vez com menos representatividade, menos peso, muitos governos questionando organismos multilaterais, e a gente não viu até agora nenhuma coordenação mundial. Por exemplo, na semana passada, o presidente americano Donald Trump anunciou unilateralmente que não receberia mais estrangeiros da Europa em seu país, ou seja, não permitiria mais a chegada de europeus aos Estados Unidos. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. E ele fez isso em cadeia nacional de TV sem sequer ter ligado para nenhum líder europeu. Os europeus no dia seguinte reagiram com muita raiva e com muita desconfiança, ou seja, medidas como essa, em que não há uma coordenação entre os principais países do mundo, ampliam a insegurança, ampliam o temor do que pode vir pelo futuro. Agora parece, e muitos analistas falam, que é uma crise pontual, conjuntural. Como é que isso, digamos, favorece o atual cenário na comparação com o anterior? A grande diferença, Maltic, em questão de crises econômicas é a questão da incerteza, até quando a gente consegue prever. Naquele momento era uma crise econômica fortíssima, de fundamentos econômicos, todo mundo sabia que era grave. Então talvez fosse economicamente mais grave, mas todo mundo já conhecia, era um animal conhecido. Agora, parece ser algo mais simples, alguns países fechando, algumas atividades que estão sofrendo mais que outras, mas a diferença é que é baseado num fenômeno de saúde de um vírus que ainda não se conhece muito. Estima-se, por outras epidemias do passado, alguns comportamentos desse vírus, mas na verdade ninguém tem certeza até onde vai a emergência médica, né, de saúde pública deste caso. Então isso aumenta o grau de incerteza e torna mais difícil prever alguma coisa sobre esta crise, mesmo que ela não tenha fundamentos econômicos tão profundos ou tão graves como em 2008. Você conversou com Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central em 2008. Que avaliação ele faz dessa crise atual e que comparação é possível ser feita na visão dele com 2008? É muito interessante porque ele era o presidente do Banco Central em 2008 e era o ministro da Fazenda na época, em 2017, quando também teve uma crise aí por conta daquelas denúncias do Joesley Batista. E ele fala que essa crise é uma crise de confiança. Ou seja, as pessoas não sabem, há uma insegurança muito grande de até onde vai. E o que ele falou, a grande lição que ele deu aí para a atual equipe econômica, né, ele que também tem que tomar medidas como secretário de Fazenda aqui do estado de São Paulo, é ter o pé no chão, identificar muito claramente qual é o problema, diagnosticar bem quais são os problemas econômicos para então agir. O governo tem que fazer como se fez na época, tem que definir qual é o problema, claramente, mesmo que isso demande alguns dias. Tá certo? E quando entrar com ação precisa e decisiva. É como eu faço sempre essa comparação, é como numa situação de doença. O médico tem que fazer um diagnóstico preciso e entrar de forma precisa. Não adianta ele ficar fazendo tentativas e dar um remédio aqui, dar outro remédio ali, vamos ver como é que funciona, dar um remédio correndo aqui, depois vamos ver. Não. Tem que tentar fazer um diagnóstico preciso. Fez o diagnóstico preciso, tem uma ação decisiva e é isso possível. E agora também analisando exatamente quais são as causas, no caso econômicas, que estão levando a esta reação. Ele falou que não adianta, a esperança não é uma estratégia, a esperança tem que ser dada na medida
do realismo. Otimismo por otimismo, frases soltas, sem medidas, baseando uma tentativa de retomada da economia, não surtem efeito, em sua opinião, em uma crise como essa, que é uma crise baseada em desconfiança e medo. Agora, você falou sobre a questão de investimentos públicos, de algum tipo de incentivo ao funcionamento da economia, mas ao mesmo tempo também você menciona, e isso já é sabido, que há pouco espaço fiscal. Quem é que aponta algum tipo de alternativa para dar esse estímulo e qual seria essa opção? Tem 3 caminhos que os economistas me indicaram. A primeiro seria acelerar o investimento privado. E o maior exemplo que é citado é o caso do saneamento público. O Brasil tem um dos piores níveis de saneamento entre os países do planeta. Tem demanda, há um interesse de investidores nisso, mas o marco regulatório do setor impede o investimento privado. Então, isso seria uma maneira, se resolvesse esse projeto que está hoje no Senado, por exemplo, você conseguiria atrair recursos para o Brasil, investimentos diretos que poderiam gerar emprego, renda, sem necessariamente gastar quase nada de recurso público. A outra opção seria acelerar concessões, acelerar privatizações, e um terceiro caminho seria reaquecer o BNDES. O BNDES tem, ano após ano, emprestado cada vez menos recursos, foi alvo de muito debate, aí até onde devia ir, que empréstimos deveriam ser feitos, mas agora muitos dizem que é uma maneira de você reativar a economia, reativar investimentos sem impacto fiscal. O BNDES tem o orçamento dele, tem os fundos dele e conseguiria fazer isso, ou seja, ativar o investimento sem necessariamente causar um impacto fiscal muito grande. O mundo é uma crise momentânea, ali, alguns meses de epidemia de coronavírus, depois a tendência é que as economias se reaqueçam. O Brasil já vinha de anos de recessão, catando cavaco ali na economia e agora a perspectiva é ruim, né? Exatamente. Adriano Laureno, economista-chefe da Prospectiva, fala justamente isso. Se em 2008 houve toda aquela polêmica de que havia a expectativa de um tsunami, ou chegaria ou não uma marolinha só no Brasil, ele acha agora ao contrário. Essa crise, ela tende a ser mais severa no Brasil porque a economia brasileira está muito frágil. Paulo Guedes, ele com certeza começa essa crise já muito pressionado, né? Pressões de 2 lados. Uma primeira pressão do próprio governo, então uma pressão de que contra os resultados econômicos ruins, contra as frustrações de crescimento e pelas todas as promessas que o Guedes fez de conseguir privatizações, conseguir levar as reformas adiante e fazer a economia voltar a crescer, e que ele não tem conseguido reverter isso nos dados. Então ele vem pressionado aí pelo Bolsonaro, vem pelos grupos mais conservadores do governo, e por outro lado, pressionado até pelo mercado, menos pelos resultados, menos pelas políticas que ele tem desenvolvido, que estão em linha com o que o mercado espera, mas muito mais por conta dele não conseguir manter esse nível de autonomia que ele tinha no começo do governo em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro começou a intervir em algumas questões, como na reforma administrativa, como na questão do Inmetro, e também por conta da dificuldade que o Guedes tem tido de fazer essa articulação política com o Congresso para passar as reformas. É uma crise que tem 2 choques reais, que é o choque do coronavírus e o choque do preço do petróleo, em um momento em que a economia brasileira já estava desacelerando, ou seja, é a tempestade perfeita que os economistas adoram de dizer. Então, os desafios do Brasil para se reerguer após essa crise vão ser muito grandes, muito maiores que a maior parte dos outros países. Ô Henrique, os economistas com quem você conversou fazem alguma estimativa, alguma previsão para o emprego? Porque acho que quem está nos ouvindo, a primeira coisa que pensa é isso, né? Será que eu vou perder meu emprego por causa dessa crise do coronavírus? Ou é uma coisa momentânea que vai passar e as empresas vão esperar um pouco até tomar algum tipo de posicionamento? Qual é a expectativa? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo quer saber isso. A chave não está na economia, a chave está na medicina. Até quando vai a crise? Qual o tamanho da crise? A gente vai ver uma situação igual a da Itália ou igual a da Coreia. Tudo isso ainda é incerto, ninguém sabe, e são economistas que estão de olho na medicina. A questão agora é saúde pública, para tentar entender qual a duração e qual a profundidade dessa crise. Henrique Gomes Batista, repórter da sucursal de São Paulo, muito obrigado, uma boa semana. Igualmente para todos nós. Obrigada, Henrique, abraço. Marcelo Correia, o Henrique já nos explicou as diferenças da crise de 2008 para essa crise de 2020. Agora a gente vai falar sobre quais medidas que o governo brasileiro pode adotar justamente para tentar diminuir o impacto dessa situação da pandemia do coronavírus, o que já foi decidido em termos de estímulo à economia.
Exatamente, Maltic. Essas medidas emergenciais já começaram a ser anunciadas. A principal delas é a antecipação do pagamento da primeira metade do 13º pago aos aposentados e pensionistas do INSS, né? Isso aí deve injetar 23 bilhões na economia, esse dinheiro que vai ser pago aos aposentados, e a ideia do governo é justamente incentivar o consumo, né? Antecipar o dinheiro, né, no bolso aí das pessoas para evitar uma desaceleração maior da economia. Esse pagamento ele é normalmente feito em agosto e nesse ano vai ser antecipado para abril. Dentro desse primeiro pacote, também tem outras ações relacionadas ao crédito. O Ministério da Economia propôs, isso ainda tem que passar, na verdade, pela avaliação do Conselho Nacional de Previdência Social, mas propôs reduzir o teto de juros do empréstimo consignado. Na prática, é uma ação para tentar fazer com que o empréstimo consignado dos aposentados, mais uma medida voltada para os aposentados do INSS, que o empréstimo consignado fique mais barato. E aí essa é uma medida mais até relacionada à questão de saúde, mas que foi tomada aqui pelo Ministério da Economia, que foi a suspensão da prova de vida de quem recebe benefício do INSS por 4 meses, que aí, no caso, é menos para aquecer a economia e mais para evitar que essas pessoas circulem nas agências e se preservem também do contágio do vírus. Estamos seguindo, como eu tinha dito, estamos seguindo com o nosso grupo de monitoramento. Estamos monitorando as condições financeiras, estamos monitorando as condições de diversos setores produtivos, temos nos reunidos, vamos soltar uma sequência de medidas, é o programa contra o impacto econômico, atenuar o impacto econômico do coronavírus. Vamos passar os próximos dias anunciando medidas de combate ao impacto econômico do coronavírus. Agora, na sexta-feira, o ministro Paulo Guedes anunciou que o governo prepara uma série de medidas ao longo dessa semana para serem anunciadas com o objetivo de aumentar esse estímulo. O que a gente já sabe sobre essas medidas? Isso, exatamente. O ministro chamou isso de um pacote anti-coronavírus, né? Que são justamente essas medidas emergenciais. É importante a gente observar que, diferentemente de outras crises, principalmente a de 2008, o espaço no orçamento é pequeno dessa vez. Então, o governo está tentando lançar a mão de medidas que não comprometam as contas públicas, né? Então, por exemplo, já está para ser lançada aí uma linha de crédito especial voltada para o setor aéreo, que são as empresas aí diretamente afetadas pela pandemia do coronavírus, que na verdade por essa linha de crédito as empresas poderiam rolar a dívida, né? Ou seja, ganhar mais tempo aí para pagar financiamento, para conseguir ter mais dinheiro em caixa para sobreviver a esse período de baixa aí dos voos nesse momento de crise. E a ideia também é tentar fazer ações coordenadas com os bancos públicos, voltada principalmente para pequenas e médias empresas, que também é uma preocupação muito grande aqui no Ministério da Economia, de oferecer linhas de crédito para pequenas e médias empresas que acabam sofrendo mais, têm menos capacidade de sobreviver a esses momentos de crise. E aí é interessante notar que, por exemplo, na questão do setor aéreo, tinha um pedido das empresas de reduzir os impostos, né? De ter uma desoneração. Isso acabou não sendo possível e justamente por falta de espaço fiscal, ou seja, o governo avaliou que não tem como abrir mão de arrecadação e vai tentar suprir essa demanda por meio dos bancos públicos oferecendo linhas de crédito. Diante desses problemas de demanda mesmo, o governo teme uma quebradeira de empresas, especialmente essas pequenas e médias? Sim, esse é o maior temor, de que as empresas não consigam sobreviver a esse momento, né? E, na verdade, o Ministério foi muito cobrado, né? O ministro Paulo Guedes teve uma reunião com parlamentares na semana passada, justamente sobre essa crise do coronavírus, e na verdade a fala do ministro foi muito focada na questão das reformas, e nesse primeiro momento, junto com os deputados e senadores, não apresentou medidas concretas, que ainda estavam em estudo, e focou mais em reformas e na importância de passar os projetos que o governo enviou para o Congresso. Então essa cobrança de medidas emergenciais
muito forte entre as empresas, entre os parlamentares, justamente por esse medo do efeito do coronavírus na economia real, né, Maltic? Até porque se as reformas forem aprovadas, o impacto delas é de médio e longo prazo. Exatamente. O argumento do governo é que se as reformas forem aprovadas, principalmente aquela proposta que prevê umas medidas de ajuste fiscal aí com corte no funcionalismo, se essas reformas forem aprovadas, vai ter um espaço no orçamento para tomar mais medidas emergenciais. Nós temos força e dinâmica própria para sair da crise, basta nós acelerarmos as reformas e a solução será política. Então, os principais líderes políticos do Brasil têm que se reunir e acelerar as reformas. Só que esse argumento é difícil, né? Não ecoou muito bem entre os parlamentares, que falaram que não era o momento de discutir o ajuste fiscal e buscaram mais medidas emergenciais que agora o Ministério da Economia, aí o ministro Paulo Guedes, promete. Eles montaram um gabinete de crise, né? Aqui no Ministério são vários secretários especiais, cada um dá a sugestão mais voltada para o seu setor, e a ideia é que eles fiquem monitorando, né, os setores afetados, não só a parte de empresas aéreas, mas o setor de serviços. Isso é importante lembrar, Malti, que o setor de serviços, aí você pega hotelaria, pega turismo, ele é muito, muito vulnerável, e principalmente uma leitura que a equipe faz é que as perdas do setor de serviços são difíceis de você recuperar lá na frente, né? Se a indústria fica parada por um mês, depois ela recupera a produção ali e de certa forma consegue compensar. O serviço que não é prestado num mês, ele não vai ser compensado no outro, então por isso é uma preocupação com esse setor, que é o maior da nossa economia, é muito grande. Marcelo Correia, repórter de Economia da Sucursal de Brasília, muito obrigado, um abraço. Grande abraço, tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.